Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho tido o privilégio, o prazer de compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos lendo a semana 20 e hoje eu vou ler com vocês sexta-feira. E o tema é Indo para onde somos empurrados. E a referência bíblica é Filipenses 3, dos versículos 7 até o 14. Versículo 7 começa assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos observar outra estrada com um beco sem saída, semelhante à estrada da divisão interior que há pouco estudamos, a estrada da indecisão. A divisão interior produz indecisão e a indecisão produz fraqueza de caráter. Estou escrevendo isso em um avião que sobrevoa os Andes a 12.000 pés acima do nível do mar. Uma voz atrás de mim acabou de dizer uma das palavras mais repetidas na América Latina: manhã, amanhã. Esta palavra tem frustrado a América Latina mais do que qualquer outra. Jesus disse aos discípulos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? João 4, versículo 35. Em outras palavras, há muito tempo, 4 meses ainda, e depois haverá a colheita. Então Jesus acrescentou: vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita, agora. Ele estava corrigindo a atitude de não estar disposto a encarar as coisas agora, a atitude da indecisão. Temos um ditado que diz que a procrastinação é o ladrão do tempo. É pior do que isso, ela é o ladrão do caráter, pois caráter é decisão. Outros enfraquecem quando permitem que as circunstâncias decidam as coisas por eles. Foi perguntado a um zelador que estava tendo dificuldades com os homens que preparavam um jantar para os homens de sua igreja: se você tem tantos problemas conosco, o que vai fazer quando as mulheres estiverem aqui? Ele respondeu: isso é fácil, é só desligar minha mente e irei para onde elas me empurrarem. Tal atitude lhe permitia se dar bem, mas não avançar. Seu caráter era fraco. Uma professora perguntou aos seus alunos o que aconteceria se não tivéssemos espinha dorsal, e um garotinho respondeu: seríamos vermes. Há ainda aqueles que, depois de decidirem, estão sempre indecisos. Eles repensam suas decisões e as desfazem, preocupando-se continuamente se tomaram as decisões certas.
Essa indecisão em relação às decisões enfraquece o caráter, tanto quanto não tomar decisão alguma. As decisões devem ser decisivas para permitir o desenvolvimento do caráter. Alguém definiu a oração desta maneira: expor toda a vida à luz da presença de Deus para a purificação e decisão. Isso é oração. Também é poder. Pois, ao expor as coisas à luz da presença de Deus para tomar uma decisão, você é uma pessoa positiva. E pessoas positivas influenciam pessoas e situações. Elas são contagiantes. As que vacilam não são. Elas se anulam pela dúvida e pelo dilema. A oração de Stanley Jones hoje diz assim: ó Cristo, cujo rosto voltou-se para a cruz sem vacilar, dá-me mente e atitude decisivas, pois os tempos exigem que eu tome partido, que eu tome minha posição sobre a verdade. Dá-me a vontade decisiva. Amém. Afirmação do dia: hoje, com calma no coração e fé em Deus, tomarei minhas decisões e cuidarei para que sejam decisivas. Interessante a devocional de hoje, que ela nos faz pensar em problemas tão atuais nossos, que todos nós enfrentamos. Stanley Jones cita aqui a procrastinação, a importância de você ter uma atitude de fazer as coisas agora, no momento presente. Ele fala que as decisões ou as indecisões nos enfraquecem. Então ele coloca mais ou menos assim: a divisão interior, que nós acabamos de ver, encerramos ontem, ela produz em nós a indecisão. E a indecisão produz em nós fraqueza de caráter. Caráter, segundo Stanley Jones, é decisão. Quando você toma uma decisão, você está revelando o seu caráter, você está revelando o caráter de Cristo que há em você. Outra coisa que ele chama a atenção aqui na devocional de hoje é que não decidir já é uma decisão. Quando você não quer decidir e você fica nessa indecisão, você já está dizendo o que você quer. E muitas vezes você permite que os outros ou as circunstâncias tomem decisões no seu lugar. Talvez você fique pensando muito e gastando muita energia naquilo que você precisa decidir. E você fique intensamente focado nisso. Então você olha as circunstâncias e a fraqueza acontece exatamente aí, quando nós nos deixamos ser dirigidos pelos outros, pelas circunstâncias, pelo medo, pela raiva, pelo que os outros vão dizer, e essa preocupação com a sua reputação do que os outros vão dizer impedem você de tomar uma decisão baseada no caráter de Cristo. E você fica então preso nessa indecisão. Como tem sido o seu processo de tomada de decisão? Algo me chamou muito a atenção na devocional de hoje e eu quero ler novamente para vocês. Alguém definiu a oração desta maneira: expor toda a vida à luz da presença de Deus para purificação e decisão. Isso é oração, também é poder. Então, como tem sido a sua tomada de decisões? Olhe para essa frase. Exponha tudo à luz. Diga a verdade que está no seu coração. Diga quais são os seus temores, diga quais são as suas preocupações. Fale para Deus o que você gostaria de fazer, qual a decisão você gostaria de tomar.
Apresente isso a Deus, porque quando a gente coloca na luz, a luz vem e ela purifica tudo. E ela então nos dá, a luz nos permite ver com clareza e ela nos dá a decisão que nós devemos tomar. Segundo Stanley Jones, isso é oração. Então ore, isso é poder, receba poder do alto. Esteja ligado à videira, receba da seiva, se preocupe em receber bem todos os dias. Uma coisa que foi dita aqui na oração diz assim: pois os tempos exigem que eu tome partido. Nós vivemos numa época onde nós precisamos tomar posição. Nós precisamos afirmar a verdade de Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos ficar indecisos numa corda bamba ou em cima do muro. Nós precisamos tomar decisões. Nossos tempos exigem tomadas de posição. Então, decida-se. Ore ao Senhor. Deus abençoe seu dia. Eu espero que vocês estejam muito bem. Um abraço. Até amanhã.